servir vocês com aquilo que eu recebi do Senhor. Hoje a gente vai falar um pouco sobre dons e palavras de conhecimento. É um assunto que eu gosto bastante. Eu acredito que enquanto a gente estiver compartilhando sobre isso, o Espírito Santo ele vai soprar algumas palavras entre vocês, entre a gente. Eu só queria convidar quem está no fundo a vir um pouco para frente, pode ser? Só para a gente ficar mais próximo, para eu conseguir ver vocês, a gente poder estar mais próximo. Eu quero convidar vocês a abrirem 1 Coríntios 12. A gente vai ler um pouquinho a palavra, amém? Amém. Importante. Estou com muita expectativa para aquilo que o Espírito Santo vai fazer. Com muita expectativa mesmo. A gente estava orando antes da gente ter esse tempo. E a gente recebeu algumas palavras de conhecimento. Eu quero antecipar para vocês algumas coisas. Eu via ondas do sopro de Deus nesse lugar. Então acredito que o Espírito Santo vai soprar a vida em algumas pessoas aqui. Eu via também ondas de fogo vindo de lá para trás. Eu vi uma explosão no Espírito. E eu via um rio brotando também nesse lugar. Eu acredito que o Espírito Santo ele vai trazer vida sobre nós. E não só vida em um lugar de emocional, depressão, coisa do tipo, mas vida do Espírito, né? Não é possível nós sermos cristãos e não vivemos uma vida ativa no sobrenatural, né? O Espírito Santo nos chama a um lugar de amizade e relacionamento, para que a gente venha provar aquilo que ele tem pra gente, que é o que a gente vai ler agora em 1 Coríntios 12. Amém? Amém. Estão animados? Eu estou com muita fé e muita expectativa. Uma coisa que eu posso falar para vocês é que eu não tenho nada para entregar para vocês. Não tem nada que eu possa dar para vocês, de verdade. Eu vim lá de Guarulhos, 5 horas de viagem, para estar aqui com vocês na confiança de que o Espírito Santo vai fazer alguma coisa. Eu, o Nicolas, o Wilson, não temos nada para dar para vocês. Amém? Vamos lá então, 1 Coríntios 12. Quanto aos dons espirituais, irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que, quando pagãos, eram atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Muito forte isso. Muito forte isso, né? Eram atraídos e levados para ídolos mudos. O que isso nos diz? Nosso Deus é um Deus que fala. Nós acreditamos em um Deus que se comunica. Não é possível, nós cremos no Senhor e não recebemos porções específicas dele para nós. Continuando. Há diferentes tipos de dons, mas um mesmo Espírito. Há diferentes tipos de serviço, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes tipos de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. A um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, fé, pelo mesmo Espírito. A outro, dons de curar, pelo mesmo Espírito. A outro, poderes para realizar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de Espírito. A outro, variedade de línguas. A outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele a distribui como Ele quer. Isso para mim é poderoso. Isso para mim é muito poderoso. Eu estava conversando com o Nicolas e a gente falou disso. O Espírito Santo, Ele distribui à medida que Ele quer. Nós podemos pedir. Esses 9 dons que nós lemos estão disponíveis para nós. É só nós pedirmos. O Espírito Santo vai nos dar à medida que Ele deseja. Isso é extremamente poderoso. Nós podemos orar? Vocês podem estender as mãos de vocês. Espírito Santo, nós oramos agora. Nós pedimos, vem sobre nós em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós não conseguimos sem o Senhor. Nós oramos por céus abertos agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Espírito de Deus começa a agir nesse lugar. Nós damos espaço e liberdade. Vem sobre nós. Vem sobre nós. À medida que o Senhor deseja, derrama mais no Senhor agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você ora em línguas, eu te convido, ora em línguas agora em nome de Jesus. Vem o Espírito Santo sobre nós. Eu oro por olhos abertos em nome de Jesus, ouvidos abertos, todo espírito de distração vai embora agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós honramos a sua presença nesse lugar, Espírito Santo.
Nós não conseguimos sem o Senhor. Nós te convidamos, faça entre nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu oro para que o Senhor comece a liberar a palavra de conhecimento, libere fogo em nome de Jesus, fogo em nome de Jesus, fogo em nome de Jesus. Eu vejo a palavra esperança em cima do meu amigo de camisa verde, o diácono da igreja. Eu vejo a palavra esperança. Eu acredito que o Senhor está levando a expectativa dele no Senhor, em nome de Jesus. Aumenta, Senhor, a nossa fé e a nossa expectativa àquilo que o Senhor irá fazer, em nome de Jesus. Mais, Senhor, o que o Senhor está fazendo, intensifica o que o Senhor está fazendo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós te honramos, Espírito Santo. Nós te honramos, nós damos espaço, nós não nos prendemos daquilo que nós programamos, mas nós honramos a sua presença. Nós queremos provar daquilo que acontece quando o Senhor vem sobre nós. Vem sobre nós. Se você está sendo tocado, pode continuar orando, pode permanecer provando da presença do Senhor, mas nós vamos continuar com o sermão aqui. Amém? Nem lembro onde eu parei. Vamos lá. Ele a distribui cada um como quer. Ora, como o corpo é somente um, mas tem muitos membros, todos os membros do corpo. Tem algum membro do corpo aqui? Amém? Amém? Eu preciso de você da mesma forma que você precisa do meu lado. São todos nós. Amém? Todos os membros do corpo, embora sejam muitos, são um só corpo. Assim também é Cristo, pois também todos nós fomos batizados em um único Espírito para constituir um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. A todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Meu Deus do céu, isso é poderoso demais. O Espírito Santo está disponível para nós bebermos dele. Existem águas disponíveis para nós hoje. Amém? Eu não posso te levar a lugar nenhum. Jesus só precisa que você tenha sede. Eu quero que você prove algo novo do Senhor hoje. Só que você precisa de ter sede pelo Senhor. Amém? Espírito Santo, eu oro para que o Senhor gere sede em nós, em nome de Jesus. Chegou alguém aqui sem expectativa ou sem fé naquilo que o Senhor vai fazer? Gere sede em nome de Jesus. Necessidade. Fome e sede é necessidade pela presença do Senhor. Nós te honramos, Espírito Santo. Nós te honramos porque o Senhor já está fazendo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Portanto, o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria a audição? Se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a vontade dele. Muito forte. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode ser aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, e os membros que consideramos menos honrosos tratamos com especial honra. O que isso quer nos dizer? O que isso tem a ver com dons? Isso quer dizer que eu preciso da manifestação de todos os dons. Essa comunidade, essa igreja, precisa da manifestação de todos os dons. A gente não pode ver só cura, a gente não pode ver só palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Nós precisamos de fé, nós precisamos de discernimento, nós precisamos de todos os dons. Eu não vou ter todos, o Nicolas não vai ter todos, o pastor Júnior não vai ter todos. Nós precisamos um dos outros, fluindo no sobrenatural. Eu preciso de você fluindo no sobrenatural. A sua pessoa do seu lado precisa de você fluindo no sobrenatural. Aquilo que você precisa, Jesus vai usar a pessoa do seu lado para te revelar uns aos outros. Uns aos outros. Aumente, Espírito Santo, o que o Senhor está fazendo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Vou pular um pouquinho aqui por conta do tempo. Deus estabeleceu primeiro os apóstolos, segundo os profetas, terceiros mestres, depois que realizam milagres, e os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dom de administração, e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, têm todos dom de realizar milagres, têm todos dom de curar, falam todos em línguas.
Todos interpretam, entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. É isso. Passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente, né, que é quando a gente vai ver Paulo falando sobre o amor, sendo o amor o maior dos dons. Mas eu quero enfatizar essa frase. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. É uma orientação. Paulo não está obrigando ninguém. Paulo está dando uma sugestão que vai edificar a nós, como igreja. E é isso que a gente vai fazer hoje. Nós vamos buscar os dons. Amém? Talvez seja um pouco desconfortável para alguns, mas eu creio que o Espírito Santo ele vai nos surpreender. Amém. Eu acredito que... Eu gravei um vídeo falando sobre hoje, e o Senhor me mostrava que ele tinha presentes para nós. Presentes para nós. Dom no original é carisma, e carisma significa presente, né? Então são surpresas do Senhor. Nós não sabemos o que o Senhor vai fazer, mas eu sei que ele vai vir sobre nós. Amém? Eu quero falar um pouco sobre dons. A gente vai dividir em 3 categorias: dons de fala, se você estiver anotando, pode anotar. Dons de fala, dons de poder e dons de revelação. Vou tentar correr um pouquinho aqui. Dom de línguas, linguagem com o próprio Deus, único dom para edificação pessoal. Linguagem e mistérios que todos podemos ter com Deus. Então, o dom de línguas está disponível para nós. Não é loucura, é comunicação direta com o Pai, meu. É poderoso, é poderoso. Eu coloquei alguns tópicos sobre o dom de línguas. Quando oramos em línguas, o Espírito revela segredos da palavra de Deus. Se você quer receber mais de Deus, ore em línguas. Tem coisas que você não vai saber se você não orar em línguas. Quando oramos em línguas, Satanás e seus demônios não conseguem saber o que estamos orando, apenas o Pai. Comunicação direta com Deus. Quando oramos em línguas, as palavras que liberamos publicamente são carregadas de poder, dunamis de Deus. Dunamis. Sabe o que é isso? É ter autoridade. Autoridade. Quando oramos em línguas, as palavras são como dinamites no mundo espiritual. Oração em línguas é um shake espiritual, um combustível para o nosso espírito, uma dispensação de bênçãos. Existe um nível de relacionamento que está disponível para a gente. Eu vou falar disso ainda. Em João 3,34, Jesus falando dele mesmo, ele fala assim: aquele que fala as coisas do Pai é aquele que tem um espírito sem medidas, sem obstáculos. Quando Jesus morre e o véu é rasgado, esse mesmo relacionamento de Jesus, sem medidas, é liberado para nós. Então, o mesmo nível de relacionamento de Jesus com o Pai, Jesus sendo Deus, tendo relacionamento com Deus Pai, é disponibilizado para nós também. Isso é poderoso. Existem mistérios que nós só alcançamos quando nós seguimos, nos elevamos a esse lugar de relacionamento. E oração em línguas faz parte. Nós não podemos negligenciar o dom de línguas. Está disponível para a gente. É poderoso. É dunamis de Deus. Mas vamos lá. Judas 1:20. Mas vocês, amados, edifiquem uns aos outros em sua santíssima fé. Orem no poder do Espírito Santo. Amém? Interpretação de línguas. Interpretação da linguagem em mistério falada a Deus. Então, a interpretação do dom de línguas, sendo manifesto talvez em fala, talvez em outras formas, né? Mas é interpretar uma linguagem espiritual. Podendo ser fala, sonhos, imagens, nós não limitamos a forma como Deus fala. Profecia. Eu gosto muito de falar que a profecia é a revelação do ideal de Deus. Isso para mim é muito forte. Quando você recebe uma profecia, Jesus está te falando o ideal dele para você. Então, Jesus revela os seus planos ideais para aquilo que ele quer fazer com você. Isso vai se conectar com palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. A gente vai ver sobre isso. Profecia. Habilidade de conhecer e comunicar o que está disponível no coração e na mente de Deus. Então, profecia é eu comunicar para o meu irmão aquilo que está na mente e no coração de Deus. É quando eu percebo que eu tenho essa oportunidade de chegar nesse nível de relacionamento com Jesus e eu começo a revelar aquilo que eu tenho aprendido e conhecido do coração de Deus. Então, eu virar para minha irmã e falar: Jesus te ama. Isso é profético. O Jesus te ama é profético, porque está no coração de Deus. Isso é poderoso. Eu virar para o meu irmão e falar: irmão, eu tenho orado por você. Isso é profético, porque isso está no coração de Deus. Sabe? A gente não precisa de palavras muito elaboradas. Nós vamos alcançar esse nível, amém? Mas nós precisamos de revelação de Jesus. É isso que nos move em profecia. Continuando. A profecia traz edificação, exortação e consolo. Amém? Vocês podem repetir comigo? Edificação,
exortação e consolo. Edificação é confirmação e instrução. Então a profecia ela vai edificar. A gente não é profeta do caos, amém? Nós não profetizamos morte, nós profetizamos vida. E a profecia é confirmar e instruir aquilo que está no coração de Deus. Mas a profecia também é exortação. Exortação é encorajar a mudança. É Deus alinhando. Nunca em um lugar de julgamento, mas em um lugar de amor. Deus alinhando o coração. Consolo. Deus revela misericórdia e amor através da profecia. Isso é poderoso, gente. Isso está disponível para a gente. Jesus nos chama a nos mover nisso. Vida cristã é isso. Amém? Cristo nos mostrou como podemos andar na autoridade que Ele recebeu do Pai. Ele repartiu essa autoridade conosco. Amém? Apocalipse 19:10 fala assim: o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Esse versículo é uma chave para mim. Não tem como nós nos rotularmos cristãos sem testemunharmos Jesus. Nós testemunhamos Jesus profetizando. Amém? Amém? Você pode virar para o seu irmão e falar: você precisa profetizar? Nós vamos profetizar, amém? Nós vamos declarar o coração de Deus. Dons de poder. Fé. Essa fé não é uma fé comum que nós temos. Essa fé é uma fé que nos leva a provar de maravilhas no Senhor. De coisas superiores, coisas maiores, né? É uma fé que traz certeza convicta que o Senhor irá fazer. É uma fé que traz os céus à terra. É uma fé que revela o que Deus irá fazer antes dele fazer. É eu ter certeza daquilo que vai acontecer. Que o Senhor derramou o dom da fé sobre mim. É uma fé sobrenatural. É diferente. É uma fé que impulsiona para o milagre certeiro. Então eu sei que vai acontecer. Porque o Senhor derramou certeza sobre mim. Fé. Amém? Operação de milagres. Habilidade de provar e ver coisas maiores. Eu quero. Eu quero. Eu acredito que eu não provei tudo aquilo que está disponível para mim. Não sei vocês. Eu não provei de tudo aquilo que está disponível para mim. A gente já viu coisa muito louca. Se a gente for parar aqui, o Senhor derramou uma graça sobre mim por orar por escoliose. Eu vi muitas pernas crescendo. Até o momento, num culto de segunda na minha igreja, onde uma amiga falou que ela tinha escoliose, que ela tinha feito exame já, e que ela tinha a coluna tão torta que ela tinha as pernas tortas e os braços. Ela tinha uma perna maior e um braço maior. A gente tirou um tempo para orar por ela de forma rápida. E foi louca a oração, que a gente só orou assim: perna, cresça no nome de Jesus. Braço, cresça no nome de Jesus, o braço. A gente tem um vídeo, a gente testemunha isso. Isso foi na segunda. Quinta-feira ela foi no médico, foi fazer o raio-x, não tinha escoliose nenhuma mais. Zerada, nada. No raio-x, nada. Eu não provei tudo que o Senhor tem para mim ainda. Esse é um dos testemunhos. Eu posso compartilhar outro com vocês. A gente tem uma sala de intercessão e oração. E eu recebi uma palavra de conhecimento sobre ligamentos. Eu compartilhei no culto. Uma moça chegou em mim e falou: o ligamento é meu marido. Meu marido, ele tá em casa. Eu não consegui vir pro culto. Que ele tá 15 dias sem levantar da cama. 15 dias sem levantar da cama. Por conta do ligamento do pé. Ela falou: você pode orar por ele? Eu falei: posso. Mas eu prefiro orar pela senhora. E quando você chegar em casa, você vai impor as mãos sobre ele e ele vai ser curado. Que não é sobre mim, é sobre nós. É sobre nós. E aí eu orei por ele, como ela quis, né? Falei: Jesus, cura ele em nome de Jesus. Orei por ela. Passou 2 semanas. Ela vai na igreja, ela vai testemunhar. Ela vai conversar comigo. Ela falou: você orou por mim, foi muito bom. Quando eu cheguei em casa, que eu ia abrir a porta, meu marido abriu a porta. Ele estava em pé. Tinha 15 dias que ele não levantava. Então, antes dela chegar em casa, a cura já chegou na casa dela. E o louco foi que ela falou depois que ela impôs as mãos sobre ele. Para orar mesmo assim. Ela sabia que tinha poder sobre ele. Amém? Mas vamos continuar. Operação de milagres. João 14, do 12 ao 14. Digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim, somos nós, amém? Fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas. Porque eu estou indo para o Pai. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome eu farei. Nós cremos em Jesus. Nós podemos fazer obras maiores. Nós, como corpo. Nós. Está disponível para a gente. Eu acredito que essa chave ela precisa ser virada. Nós precisamos entender isso. Está disponível. Entre a operação de milagres, nós podemos ver multiplicação, transformação, movimento espiritual que atinge o físico. Todo tipo de movimentação espiritual que não seja cura é milagre. É milagre. Dons de cura.
né, que se a gente for ver no original, não é dom de cura, é dons de cura. Então são específicos. É a habilidade de curar todo tipo de enfermidade e doença em nome de Jesus, sendo ela física, mental, emocional ou espiritual. Porque libertação, expulsão de demônio é cura também, né? É você estar curando alguém no nome de Jesus. É libertação espiritual. Amém? Toda doença é levada. Demônios saem e levam com eles tudo que eles trouxeram. Então, quando vocês forem orar por cura, uma instrução, repreenda o espírito de enfermidade. Repreenda o espírito de aflição, de doenças, que às vezes é realmente uma movimentação demoníaca. Nós temos que orar. Vai embora, leve tudo que é seu. Nada, a gente tem que pegar pela raiz, né? Eu gosto muito que Mateus 10:8 fala assim: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Jesus não está falando ore por cura. Vocês conseguem perceber isso? Jesus não está falando ore por libertação. Jesus está falando curai os enfermos, expulsai os demônios, ressuscitai os mortos. Tem autoridade sobre nós. Tem uma autoridade sobre nós. Eu acredito que a gente, como igreja, nós vamos chegar no nível de maturidade, entendimento sobre isso, que nós não vamos precisar orar. Nós vamos entender, nós vamos falar, vai embora no nome de Jesus. Já curado agora em nome de Jesus. Jesus nos ensina isso. Curai, vai, cura. Amém? Isso para mim é muito forte, é denso, é poderoso. É um entendimento que precisa ser realmente liberado sobre nós. Nós precisamos entender, está disponível. Aquele que fala das coisas do Pai é aquele que tem o Espírito sem medidas. João 3,34. Jesus não coloca obstáculo, Jesus não coloca barreira àquilo que o Espírito Santo pode fazer. Nós não podemos colocar nenhuma limitação ao Espírito Santo. Amém? Está fazendo sentido? Vamos lá então. Eu quero passar para vocês 5 passos para a oração por cura. De forma rápida, a forma como nós seguimos. Se você estiver anotando. Primeiro passo, entrevista. Pergunte o nome, a condição, porque a pessoa acha que tem um problema. Pergunte quando começou. Pergunte se teve algum trauma durante aquela semana, alguma coisa diferente. E pergunte se tem um diagnóstico. Né? Tendo um diagnóstico, nós iremos de forma específica. E não sei para os meus amigos, mas quando nós temos um diagnóstico, a cura vem. Quando nós focamos na raiz do problema, a cura vem. Amém? Segundo passo, diagnóstico. Então nós entrevistamos, nós pegamos aqueles dados e nós construímos um diagnóstico. Então, eu sei que aquela pessoa tem escoliose por conta disso, começou nessa semana, então eu vou orar em cima disso. Então nós precisamos levantar um diagnóstico. Causas possíveis, espíritos opressores, algum trauma ou uma causa natural. 3. Seleção da oração. Nós acreditamos que você pode orar pedindo ao Senhor, né? Você pode pedir, Deus, derrama unção de cura sobre o Nicolas, sobre a minha amiga, nós podemos pedir, mas nós também podemos orar por comando, né? Então, dor vai embora no nome de Jesus, coluna se alinha agora no nome de Jesus, dor de cabeça suma agora no nome de Jesus. Como nós nos movemos? Quando nós não temos um direcionamento de Deus, nós pedimos. Se o Espírito Santo fala com nós, nós fazemos uma oração de comando. Quando nós temos uma palavra de conhecimento, a gente vai falar disso. A palavra de conhecimento é Deus compartilhando o que Ele vai fazer. Então eu não preciso pedir. A palavra de conhecimento é Deus falando, eu quero curar você. Então se fez sentido, eu não preciso pedir. Então quando há palavra de conhecimento, nós comandamos, nós ordenamos. Dor, suma. E nós chamamos pelo nome, a dor, a doença, o que for, nós chamamos pelo nome. E nós mandamos embora. Amém? Depois da ministração, você pergunta de novo para a pessoa se há alguma melhora, se alguém na família já teve esses problemas, se ela percebeu alguma movimentação espiritual. Uma coisa que eu aprendi é que enquanto a movimentação do espírito, nós continuamos orando. Eu lidero uma célula de adolescentes, um pequeno grupo, e uma vez a gente foi orar por um garoto que ele estava com dor nas costas. Tudo bem. Falei, Biel, chega aqui. Porque não é sobre mim, é sobre nós. Eu falei, vem aqui, Biel, ora pelo meu amigo, pelo Arthur. Biel colocou a mão no Arthur, começou a orar por ele. O menino começou a sentir o Espírito Santo, fogo de Deus. E eu falei, mano, e aí, o que você percebeu? Ele falou, mano, enquanto o Biel orava, a dor ela diminuiu. Só que depois ela voltou, e voltou mais forte.
que a gente percebe nisso? Movimentação espiritual, né? Não é comum uma dor sumir e voltar. Então, enquanto há movimentação espiritual, nós oramos, sendo ela do Espírito Santo ou sendo ela do nosso inimigo. Amém? Amém? Isso é muito forte. Teve outro caso onde a dor ela se movia. Então, a dor ela saía do braço, ela ia para a perna, ela ia para as costas, ela ia para a cabeça. Surreal, movimentação espiritual. Nós não temos medo. A nossa arma é a oração. Nós expulsamos. Nós expulsamos. Às vezes você não vai ver cura na primeira oração, na primeira entrevista, mas nós continuamos, né? A oração ela não termina, ela pausa. A nossa vida é uma vida de oração. Amém? Muito bom. Muito bom. Passo 5. Sugestão pós-oração, né? Se a pessoa for curada, glória a Deus. Mesmo assim, nós vamos dar uma sugestão para ela. Vem na minha igreja, conhece minha célula, né? Se for uma doença natural, como alguém que fuma, alguém que bebe, para de beber, para de fumar. A gente precisa dar uma sugestão também. Nem sempre a gente havia cura instantânea. Nós cremos em 3 coisas. Cura instantânea, na hora. Cura gradual, onde à medida que a gente ora, a pessoa vai sendo curada. Isso acontece muito. Eu já cheguei a orar 8 vezes por uma pessoa, no mesmo dia aqui, ó. Orando, alguma coisa, senti isso aqui. Vamos orar de novo, alguma coisa, senti isso aqui. 8 vezes. E a pessoa foi curada. E a gente acredita também na cura, no processo de cura natural. Deus pode curar naturalmente. Eu tenho um testemunho também, do nosso culto de segunda na minha igreja, onde eu orei por uma moça. Ela estava com uma dor terrível nas costas, muito forte. Eu orei por ela. Ela sentiu no espírito, mas ela não foi curada. Ela sentiu uma melhora. Eu senti no espírito. Eu falei para ela, moça, tudo bem? Você vai chegar em casa e vai ser curado. Eu não falo isso sempre. Isso não é o que nós devemos falar sempre, amém? A não ser que o Espírito Santo comunique. Eu não posso falar algo que não sai da mente do coração de Deus. Isso é engano. O Espírito Santo falou para eu falar para ela. E eu falei, quando você chegar em casa, você vai ser curado. Isso na segunda. Domingo, da outra semana, né? Domingo, ela chegou em mim e falou, sumiu. Eu não tô com dor nenhuma. Nada. Então é gradual. Gradual. A gente acredita que o Senhor cura da forma como Ele quiser. Amém? Dons de revelação. Para você que está anotando. Discernimento de espírito. 1 Coríntios 12, 10. A um dá o poder de realizar milagres, a outro capacidade de profetizar, a outro ele dá a capacidade de discernir se a mensagem é do Espírito de Deus ou de outro espírito. Discernimento você pode traduzir por fonte. Fonte. Discernimento é fonte. É uma água que está rojando, que está jorrando. Essa fonte é boa ou ruim? Isso parte do Espírito de Deus ou não? Isso é louco, né? Se a gente está aqui em um culto e uma pessoa vem aqui na frente e começa a dançar do nada no meio da ministração, o que a gente faz? É de Deus? Não é de Deus? Ou é dela? Nós precisamos discernir. O discernimento ele precisa estar presente na gente, no nosso dia a dia. Eu gosto de definir discernimento como a origem de algo, sendo ela divina, humana ou maligna, sendo ela de Deus, sendo ela da carne ou sendo ela do inimigo, Satanás. O discernimento ele serve para proteger de enganos e seguirmos a vontade de Deus. O discernimento ele nos blinda de qualquer engano, qualquer palavra que não saia da mente do coração de Deus, da Bíblia. Se concentra na origem da ação ou da mensagem. Discernimento é saber se parte de Deus ou não. Ele não nos deixa cair em ciladas espirituais, não nos deixa ser enganados, e ele vai contra todo espírito de engano. Todo espírito de engano. Amém? Amém. Muito bom. 1 João 4,4 fala assim, filhinhos, vocês pertencem a Deus. Quantos aqui? Amém? Amém? E já vencemos os falsos profetas, pois o espírito que está em vocês é maior que o espírito que está nesse mundo. Discernimento. O Espírito Santo traz sobre nós discernimento. Muito bom. Próximo. Palavra de sabedoria. Lembra que quando a gente falou de profecia, a gente falou que era o ideal? Profecia é o ideal de Deus. Palavra de conhecimento é o como. Então, enquanto a profecia revela que esse é o ideal de Deus, que eu preciso chegar aqui, a palavra de sabedoria é o como eu chego lá. A palavra de sabedoria está muito ligada a conselho. Então, é eu virar para o meu amigo e eu liberar uma palavra que não teria como eu saber se não fosse o Senhor. Eu comunicar um conselho que eu não poderia saber se não fosse Deus falando aquilo. Não sei se já aconteceu com vocês,
Vocês aconselharem alguém e depois de aconselhar falar, como que eu fiz isso? Isso não era meu. Palavra de sabedoria. Então, enquanto a profecia é o ideal, é você olhar, aquilo foi profetizado para mim, a palavra de sabedoria é como que eu chego lá? É os conselhos que vão fazer chegar nesse lugar de maturidade no Senhor. Muito legal, eu gosto muito disso. Muitas vezes como conselhos que naturalmente não daríamos, né, na nossa capacidade, e é o como fazer ou chegar em certo lugar espiritual, físico ou emocional. E agora, palavra de conhecimento, que é o que eu mais gosto. A palavra de conhecimento é o atual. Então, profecia é o ideal de Deus, sabedoria é o como eu chego lá, e palavra de conhecimento é o atual. Palavra de conhecimento não vai revelar futuro, palavra de conhecimento vai revelar o hoje ou passado. Muito louco isso, né? O atual. Então vai comunicar situações que estão acontecendo hoje ou que já aconteceram. Eu gosto muito desses três. Palavra de profecia, que é o ideal. Palavra de sabedoria, que é o como eu chego lá. E palavra de conhecimento, que é o atual, é o hoje. E existem algumas formas de ter palavra de conhecimento que eu quero compartilhar com vocês. Eu acredito que enquanto a gente compartilhar isso, algumas pessoas vão começar a ter palavra de conhecimento. Se vocês estiverem anotando, eu gosto muito desse assunto, é um dos meus assuntos favoritos. Primeira forma de ter palavra de conhecimento, ver. Visão é você ver algo, pode ser uma imagem na mente, uma visão aberta, é literalmente você ver algo. O Senhor comunica as coisas que Ele quer falar ou fazer. Nós não limitamos aquilo que o Espírito Santo faz. Amém? Eu vou bater nessa tecla. Nós não limitamos aquilo que o Espírito Santo faz. Então, palavra de sabedoria, ela pode se manifestar em uma visão. Você pode ver algo. Um exemplo que eu posso dar para vocês, eu não vou dar de todos, porque a gente não tem tanto tempo, mas em uma das nossas reuniões na igreja, eu estava orando com uma moça, e eu com os olhos fechados, parecia que eu estava dentro de um carro olhando pela janela e eu via várias casas. E o Senhor lhe confirmou no meu espírito que era aquilo. Ele falou para mim, essa moça que você está orando por ela, ela vai alcançar muitas casas. Eu, tudo bem. Falei, é isso? Senhor, Eu virei para ela e falei, enquanto eu orava por você, eu via várias casas, e o Senhor me disse que você vai alcançar várias casas. Na hora ela começou a chorar. Ela falou, eu estava orando por isso essa semana. Falei, glória a Deus. Não tinha como eu saber. O Senhor me mostrou, eu vi. Próximo, ler uma palavra de sabedoria. Eu gosto muito disso também. Muito. Palavras em diferentes locais. Você pode ler em cima da cabeça de alguém, do lado da cabeça de alguém, você pode ler no peito, nas costas de alguém, na camiseta. Uma palavra sobre alguém ou algum lugar, pelos olhos físicos ou pelos olhos do Espírito. Já teve vezes que eu, orando, recebendo do Senhor, eu com os olhos fechados, eu via palavras escritas, o testemunho do ligamento, eu vi escrito a palavra ligamento. Então, o testemunho que partiu de uma palavra de conhecimento, onde eu li. Eu costumo ver também, assim, palavras sobre a cabeça das pessoas. O meu irmão de verde ali, atrás, enquanto a gente orava, eu via a palavra esperança sobre a cabeça dele. Eu acredito que é o Senhor comunicando expectativas sobre você, aquilo que Ele vai fazer. Amém? Próxima. Sentir. Sentir dores ou incômodos em seu corpo. O foco é cura. Então você pode sentir uma dor no seu corpo que comunica a dor de outra pessoa. Eu gosto muito de um testemunho que aconteceu ano passado. Eu estava numa igreja que não é a minha, eu não fazia parte da equipe nem nada, eu estava lá só para receber um evento que eu estava, e o Senhor, Ele me deu uma dor na perna, próximo da canela, muito forte, orando. Quando eu abri os olhos, eu vi uma moça, o Senhor parecia que tinha passado um marcador nela, o Senhor destacou ela para mim, e o Senhor falou, ela. O Senhor falou, espera. Eu falei, tudo bem, não é normal o Senhor falar espera para mim, né? Eu acredito que nós precisamos obedecer na hora. Eu acredito que a demora para obedecer é desobediência. É desobediência. Se o Senhor falar algo para você, faça. Não espere. E aí o Espírito Santo falou para eu esperar. Dessa vez eu esperei. Veio uma menininha, desse tamanho, a menininha, bem magrinha. A menininha foi orar por ela. A menina pôs as mãos sobre ela. A mulher começou a tremer. E eu aqui do lado, eu falei, essa menina não vai conseguir segurar essa moça. A mulher começou a tremer. Eu segurei a moça, coloquei no chão. Esses milissegundos que eu coloquei a moça no chão, eu virei para a menina. Fez assim, virei para ela e falei, pergunta se ela tá com dor na perna. Só isso, e subi. Milissegundos, coloquei a mulher no chão, voltei, fiquei aqui adorando ao Senhor no meio do louvor. A menina vem, bate na minha perna e faz assim.
Loucura. Eu viro para ela e falo, moça, licença, você pode levantar rapidinho para eu conversar com você. Falei, enquanto eu orava, eu senti uma dor na minha perna. Eu pedi para a menina perguntar para você, ela falou que você tem. Era exatamente a perna esquerda no mesmo lugar. Falei, moça, eu posso orar por você? A gente orou pela moça, ela foi totalmente curada. Então a gente precisa de ousadia e sensibilidade. Não é sobre nós. O Senhor é digno de que nós nos esforcemos para que nós venhamos ver essas coisas. Existe esforço. Amém? Pensar, impressões na mente, um pensamento sobre algo que, se não fosse a revelação de Deus, não viria à tona. Então o Senhor me dá a revelação de que alguém está com alguma dor de cabeça, ou de que alguém precisa de uma certa palavra. É eu pensar algo, é o Senhor trazer na minha mente isso. Falar, palavras pularem da sua boca. Isso é loucura, para mim. Isso é loucura. Aconteceu que no evento que a gente foi, uma amiga minha, ela estava sendo pega pelo Espírito Santo, ajoelhada no chão, e ela tem muitas visões, ela lá, eu aqui. A gente chegou em casa depois para conversar, e ela falou, enquanto eu estava ajoelhada, eu tive uma visão, e pulou da minha boca, sala do trono. Pulou da minha boca, sala do trono. Ela virou para mim e fez assim, que? Como é que você sabe? Eu falei, como assim eu sei? Eu não sei de nada. Ela falou, era a sala do trono que eu estava vendo. Era exatamente a sala do trono. Loucura. Coisas pularem. Teve uma vez que outra pessoa na sala de cura recebeu uma palavra muito específica do Senhor e ela veio compartilhar comigo. E eu falei, estádio, né? Aí ela, como você sabe? Eu falei, eu não sei. Pula da boca. Palavras que pulam, saltam na nossa boca. Não é planejado. O Senhor faz. Próximo. Ouvir. Ouvir algo de Deus em seus ouvidos naturais ou seus ouvidos espirituais. Não tem muito o que explicar. É literalmente ouvir. É você ouvir algo ou nos seus ouvidos espirituais ou nos seus ouvidos normais, naturais. Próximo. Sonhar. Sonhos proféticos que comunicam algo de Deus sobre nós, alguém, algum contexto ou pessoa. É loucura isso também. Eu não sou um cara que sonho muito. De verdade, eu não. Até compartilhei com o Nicolas. Eu não sonho. Mas quando eu sonho, normalmente tem alguma conexão com alguém. Esses dias eu compartilhei com o Nicolas que eu tive um sonho muito específico de algo que eu não queria. Eu fui compartilhar com uma pessoa conectada a mim. No mesmo dia, no exato dia, a pessoa sonhou a mesma coisa. A mesma coisa. E é loucura. É loucura. E falar pra vocês que entre essas 9, sonhar não é uma das formas que eu recebo palavra de conhecimento. Então não se prenda, tá? Talvez você não vai ouvir, talvez você não vai falar, talvez você não vai sonhar ou ver, mas de alguma forma você precisa se mover em palavras de conhecimento. Está liberado sobre nós. Amém? Penúltimo, experimentar. Essa é a mais doida. Uma situação que revela algo de Deus, podendo ser paladar, olfato ou uma situação em qualquer contexto que aponte para a revelação do coração e da mente de Deus. O testemunho que eu posso dar não é meu, é do meu amigo. A gente estava no acampamento da nossa igreja e ele sentiu o gosto de sangue na boca. Ele não sabia o que era aquilo e ele acabou que no meio de todo aquele contexto ele achou uma pessoa específica que estava passando por um contexto que envolvia sangue, uma necessidade física que envolvia sangue, e ele foi curado. Quando o Senhor revela na palavra de conhecimento, ele faz. Amém? Última, lembrar de algo que não aconteceu ou aconteceu, que revela algo sobre alguém. Deus pode tocar a nossa memória. Não sei vocês, mas eu já tive experiências onde eu fiquei tipo assim, eu acho que eu já vivi isso aqui. Já aconteceu com vocês? Isso é profético. Isso não é coincidência, é profético. Ou até mesmo, eu tive uma experiência esses dias. Onde uma amiga minha, ela passou numa faculdade de odontologia, e ela não tinha postado que era odontologia. Ela postou que ela tinha passado. E aí eu encontrei ela na igreja e eu falei, que legal que você passou em odonto. Aí ela falou, o quê? Odonto? Aí eu falei, odonto. Ela falou, não, mas ninguém sabe que eu passei em odonto. Eu não postei em lugar nenhum. Aí eu falei, mas eu vi o resultado. Aí ela falou, não, mas eu não postei isso, só passei que eu tinha passado. Então é experimentar. É uma situação que revela algo espiritual, sobrenatural. Amém? Isso é muito louco. E essas são 9 formas
que nós vemos acontecer. Mas existem outras. Nós não limitamos aquilo que o Senhor pode fazer. O Senhor faz da forma como Ele quer. E eu queria passar um protocolo para vocês, antes da gente encerrar e a gente orar, de como a gente se mover nos 9 dons. Né? Formas. Amor, alegria, profecia positiva. Nós não profetizamos morte, não profetizamos caos. Nós não somos negativos. Nós somos realistas com aquilo que o Senhor nos falou. Ser breve, a gente não precisa ficar horas e horas falando. Gentileza, humildade e ousadia. Ousadia, ousadia. Eu preciso entregar exatamente aquilo que Deus me disse. E quando a gente fala de humildade, algo que eu faço muito, quando o Senhor me dá uma profecia, uma palavra de conhecimento, é perguntar: faz sentido para você? Por quê? Né? Nós não podemos achar que somos sobrenaturais sem verificar aquilo. Quando nós oramos por cura, e aí? Nós não apenas oramos, nós queremos ver a cura. E aí, foi curado? Você sente alguma coisa? Melhorou mesmo? Testa aí, força, vê se acontece alguma coisa. Quando é profecia, faz sentido? Por que faz sentido? Pode falar para mim? E a gente verifica. Nós somos crentes, nós andamos na verdade, né? Muito bom. 1 Coríntios 13:2. Se eu tiver o dom de profecia, souber todos os mistérios e todo o conhecimento, tiver uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Nós nos movemos em amor. O fundamento dos dons é o amor. Amém? Amém? Últimos pontos. Eu quero reler com vocês João 3:34. Vocês podem ficar de pé já para a gente orar. João 3:34 fala assim: pois aquele que deu palavras de Deus, porque Ele dá o Espírito sem limitações. Então Deus envia Jesus no Espírito Santo sem limitações. Da mesma forma o Senhor nos envia. Nós não podemos colocar limitações no Espírito Santo. Amém? Amém? Não podemos limitar a forma como Deus pode fazer. Deus não usa métodos. Então eu passei vários passos para vocês, mas Deus não usa métodos. Deus unge pessoas. Amém? Amém? Nós vamos orar por palavra de conhecimento na próxima sessão, no final da última sessão. Agora a gente vai orar por dons. Amém? Como eu falei para vocês, eu não tenho nada para entregar para vocês. A gente aqui não tem nada. O Espírito Santo tem. Está disponível. Está disponível. Não é sobre é sobre nós. Nós somos um corpo. Essa comunidade precisa do Espírito Santo fluindo entre vocês. Amém? Nós podemos orar? Eu queria convidar vocês a fecharem os olhos de vocês. Podem estender as mãos de vocês para frente. Vou pedir ajuda do Nicolas e do Wilson para a gente estar orando por vocês. Nós vamos tocar no ombro de alguns de vocês. Se você ora em línguas, pode começar a orar. Queria pedir para vocês fecharem os olhos, estenderem as mãos de vocês. Espírito Santo, nós te honramos. Nós te honramos. Obrigado por aquilo que o Senhor falou aqui conosco. Obrigado por tudo aquilo que foi liberado aqui, Jesus. O Senhor acendeu fé nos meus amigos. Eu vejo o Senhor derramando fogo sobre algumas cabeças e é fogo de expectativa. Eu oro, Senhor, para que o Senhor aumente agora o que o Senhor está fazendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu oro para que o Senhor aumente a percepção da tua presença agora. Mais, Senhor, mais, Senhor, mais fogo, mais poder em nome de Jesus. Aumenta o que o Senhor está fazendo, mais energia, mais Espírito Santo. Mas, Senhor, aumenta o que o Senhor está fazendo. Nós não precisamos tocar, o Senhor toca, Jesus. Eleva o nível da sua voz agora. Eleva o nível da sua voz agora. O Senhor é digno da sua entrega. O Senhor é digno do seu clamor. O Senhor é digno do seu clamor. Mais, Senhor, mais em nome de Jesus. Em nome de Jesus, libera unção forte agora em nome de Jesus. Intensifica, Espírito Santo, o que o Senhor está fazendo. Multiplica o que o Senhor está fazendo. Atinge essa comunidade com o potencial do seu Espírito dentro de cada um dos meus amigos. Nós não conseguimos sem você, Espírito Santo. Nós precisamos dos teus dons para sermos excelentes naquilo que o Senhor nos chamou. Eu oro por uma unção de cura em nome de Jesus. Mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Shekatarararamamas. Xererebababacererarararamamas. Oh, Jesus, aumenta, aumenta. Eu oro por fogo, fogo de Deus agora. Mais. Sheketererarararamamamamamas. Hororokotorerebababash. Xererararamamas. Catararaba. Sopra, Espírito. Ei, catararaba, xererarabas. Xerarabababaçu. Óleo do Espírito no nome de Jesus. Óleo do Espírito no nome de Jesus. Mais mistérios no nome de Jesus. Eu percebo óleo sendo liberado sobre as suas mãos. Óleo sendo liberado sobre as suas mãos. Aumenta, Espírito Santo. Mais energia, poder no nome de Jesus. Mais. Aumenta, Espírito Santo. Eu percebo o Senhor liberando temor sobre algumas pessoas. Temor, Jesus. Ousadia em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Espírito. Nós honramos. Aumenta agora a mais do Senhor para nós. A mais do Senhor para nós. Vem mais. Vem com mais forte. Nós queremos te lembrar, Senhor, que o Senhor prometeu que enviaria o Consolador para nós. O Senhor prometeu que enviaria o seu Espírito sobre toda a carne. Nós lembramos que Joel 2:28 diz que depois dessas coisas o Senhor enviaria o seu Espírito sobre toda a carne. Então vem com mais agora no nome de Jesus. Aleluias. Glórias ao teu nome, Senhor. Mais poder, Deus. Mais unção. Mais fogo. Mais glória. Vem, Espírito Santo, com tua presença. Vem, Espírito Santo, fazer o teu querer aqui no nosso meio. Nós te invocamos, Santo Espírito. Vem com o teu poder. Vem com mais unção. Mais fogo. Venha como um rio fluindo através de nós. Em nome de Jesus. Mais unção. Comece a receber aquilo que o Senhor tem para você. Comece a receber, aleluia, aquilo que o Senhor está te entregando agora. Algumas pessoas vão começar a sentir uma energia percorrendo pelo seu corpo. Algumas pessoas vão começar a sentir um calor. É o Espírito Santo do Senhor que está se manifestando aqui. Mais presença, Deus. Nós dizemos mais presença. Vem com mais fogo. Vem com mais unção. Mais glória. O Senhor vai começar a te dar agora algumas impressões. O Senhor vai começar a te dar palavras de conhecimento, palavras de profecia. Vai recebendo em nome de Jesus. Mais unção, Senhor. Óleo de alegria. Óleo fresco, óleo de alegria. Começa a receber renovo de Deus. Nós dizemos, vem Espírito Santo agora e começa a limpar toda enfermidade. Começa agora a neutralizar e mandar embora toda dor. Nós ordenamos agora que toda dor saia em nome do Senhor Jesus. Nós dizemos mais unção, Senhor. Mais unção, Deus. Mais presença, Senhor. Vem com mais presença, Deus. Mais glória. Jesus, Espírito Santo, obrigado por aquilo que o Senhor está fazendo. Eu percebo o Senhor liberando dons agora, e algumas pessoas vão começar a sentir fogo. À medida que o Senhor derrama fogo, o Senhor derrama dons. Nós oramos, aumenta agora fogo de Deus. Mais calor em nome de Jesus. Aumenta o que o Senhor está fazendo, Jesus. Mãos começarão a esquentar. Se a sua mão está esquentando, é o Espírito Santo derramando dom sobre você.
Mais calor em nome de Jesus. O Senhor vai começar a colocar peso sobre alguns ombros. O Senhor derramando peso sobre alguns ombros é um peso de poder, autoridade e ousadia. O Senhor vai começar a liberar sobre a mente de algumas pessoas uma vontade de comunicar agora, uma vontade de falar. É o Senhor dando dom de profecia. Dom de profecia no nome de Jesus. No nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado porque hoje o Senhor nos lembra que o Senhor disponibilizou ferramentas poderosas, sobrenaturais sobre nós. Sobre nós, sobre nós, sobre nós. Obrigado, Espírito Santo. Nós honramos o que o Senhor está fazendo, Jesus. Nós honramos o que o Senhor está fazendo, Senhor Jesus. Meu amigo Espírito Santo, eu quero orar agora por essa casa, por essa comunidade, Senhor Jesus, não só por esses que estão aqui, mas por aqueles que virão. Eu oro por uma comunidade que será marcada por uma identidade cruciforme, o entendimento da cruz do Senhor. Uma comunidade que será marcada pela escatologia, o entendimento de que o Senhor virá, mas também uma comunidade carismática, Senhor, com entendimento e revelação de que o Senhor está presente e fazendo. O Senhor não é Deus de longe, Senhor, o Senhor não é Emmanuel, o Senhor é Deus presente. Nós não limitamos a sua presença, nós não limitamos aquilo que o Senhor pode fazer, mas nós confiamos na fidelidade do Senhor, porque o Senhor disse que faria obras ainda maiores. Eu quero te convidar agora, meu irmão, levante suas mãos e ore ao Senhor dizendo: eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Com as suas palavras, diga: usa-me, Senhor. Usa-me, eis-me aqui como uma ferramenta para o sobrenatural. A palavra diz em Atos 19:20, assim a palavra crescia e prevalecia com poder. Poder, palavra e poder. Espírito Santo, nos levante como um povo que reconhece aquilo que o Senhor faz, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eis-nos aqui. Eis-nos aqui. Eis-nos aqui. Eis-nos aqui. Eu percebo o Senhor desejando escutar de algumas pessoas que Ele não escuta há muito tempo, dizer: eis-me aqui, Jesus, para o louvor da Tua glória, para conhecer o Teu nome. A nossa missão é conhecê-lo, Jesus, mas a nossa comissão é fazê-lo conhecido, Jesus. Nós te honramos, nós te honramos, nós te honramos, Espírito Santo. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Aleluia. Se você precisa receber uma oração específica por cura, eu queria te convidar para vir aqui à frente, por favor. Só que antes de você vir, deixa eu só falar uma coisa aqui. Quantas pessoas aqui que você chegou aqui com uma enfermidade, com uma dor, sentindo algum incômodo, e nesse momento você não está sentindo mais nada, você recebeu uma cura aí? Quantas pessoas que foram curadas nesse momento durante essa pregação? Quantas pessoas estão aqui que você precisa de uma cura? Estão todos curados? Oh, glória a Deus! Deus é maravilhoso! Tem alguém aqui que precisa de uma cura? Levanta a mão bem alta assim, só para eu ver. Amém, amém, glória a Deus. Vou perguntar novamente: tem uma pessoa que você entrou aqui com uma enfermidade e você não está sentindo mais essa dor? Ou você teve uma melhora de 80% ou mais? Amém. Então nós vamos estar aqui na frente. Nós vamos fazer um intervalo agora, né, pastor? Nós vamos estar aqui na frente para orar por pessoas que queiram ser ativadas em dons e por pessoas que precisam de cura. Eu, o Nicolas e o Diniz vamos estar aqui para orar por você, tá bom? E tá liberado, tá encerrado já, né, essa parte. As pessoas aí, você quiser sair lá, fazer
o intervalo, depois a gente vai voltar às 7h30. 7h30, tá bom? Tá tendo lanche lá no fundo da igreja. Os irmãos quiserem lá lanchar, vão lá lanchar, mas que tiver alguém que quiser vir aqui receber uma oração, ou quiser receber uma oração por cura, ou uma oração por ativação, nós vamos estar aqui para orar pelos irmãos.
Muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam. Santo, toda criação, Santo, exaltado és, Santo pra sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam, Santo, toda criação, Santo, exaltado és, Santo pra sempre. O teu povo canta, Santo, siga o Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo pra sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam, Santo, toda criação, Santo, exaltado és, Santo pra sempre. O teu povo canta, Santo, Senhor dos Reis. Tu sempre serás, Santo pra sempre. Tu sempre serás, Santo pra sempre.
Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, conceda sua graça e te dê paz. Amém. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. Se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença, seu pai, por detrás e por diante, por todo e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Família,